Olá, muito boa tarde a todos. Enfim, é, eu gostaria de trazer uma reflexão sobre o feudalismo nos tempos atuais, tá? Hoje em dia não existe mais feudalismo, de fato. Porém, existe, pois eu descobri uma semelhança ou uma mudança de contexto, porém que não altera o que está acontecendo, né? Vamos lá. O feudalismo, ele, com o capitalismo, ele tem uma diferença. Porém, eles têm uma coisa que é em comum. O capitalismo, enquanto a gente precisa trabalhar, precisa gerar uma renda, um investimento no capitalismo, no feudalismo não existia isso, tá? Não existia um investimento ou um acúmulo de renda ou um acúmulo de PIB, não tinha. Era apenas o consumo e consumo. Era produzir e consumir ao mesmo tempo, pois não existia um pensamento de investimento. Nisso, para o tempo atual, a qual não existe mais feudalismo e sim capitalismo, no feudalismo existiam os seres feudais, que eram os senhores feudais, conhecido como o nobre, né? Era considerado assim pelas pessoas a qual viviam naquela época. Consumir e consumir seria a suprema glória da existência humana, pois era apenas consumir, produzir e consumir. No caso de hoje em dia, o feudalismo ele surgiu por volta do século V, quando os bárbaros invadiram Roma. Os bárbaros invadiram Roma, aniquilaram boa parte da população, porém ainda existiu os nobres e boa parte dos que eram protegidos pelos nobres. E daí até então, o trabalho era no campo, não existia profissões de fato para cada coisa, era cada um produzia apenas para os feudais e tinham um pedaço do que produziam, que era muito pouco. Os senhores feudais, eles ordenaram para que seus servos e guardas protegessem entre 30 a 40% de, de sua receita, né? Receita é financeiro, é terras, enfim, era o que eles tinham. Bom, eu queria trazer uma comparação sobre como era o trabalho no campo, tá? A sociedade feudal era basicamente rural. Apenas viviam da agricultura rural. Camponeses, os senhores feudais concediam aos camponeses um pedaço de suas terras para que eles produzissem uma coisa chamada hoje em dia de agricultura familiar, que é quando um pedaço de uma determinada família produz o seu próprio sustento, sua própria agricultura. E nisso, os senhores feudais concediam esse pedaço de terra para eles. E basicamente, para você ter noção, eles viviam daquilo, apenas do que eles produziam. Então era muito, muito pouco. Porque você quer comparar entre 30 a 40% a 50% do que se trabalha, do que se produz para o senhor nobre, e você apenas ter um pedaço de uma terra para produzir sua própria alimentação. Naquela época não existia como é hoje em dia de uma família ter 1 a 2, no máximo 3 filhos. Naquela época era praticamente uma família chegava a ter 6 a 7 filhos. E enquanto isso, a mulher trabalhava, o homem trabalhava.
Muitas das vezes o homem trabalhava muito, muitas das vezes ao contrário, a mulher trabalhava muito mais que o homem. A única diferença é que a mulher, ela vivia no campo de sua própria casa, pois ela tinha que cuidar, ela tinha a obrigação de cuidar de seus filhos, da casa, da alimentação e também da agricultura, porque eles eram responsáveis, tanto o marido quanto a esposa e tanto quanto os filhos mais velhos. É por isso que se chama agricultura familiar. Porém, o trabalho era muito, eu até anotei aqui que era pesado e cansativo e tinha poucos frutos. O que é poucos frutos? É pouca renda. O que eles produziam era apenas para consumo deles. Pouca renda, consequentemente, não tinham uma estabilidade, porque o que eles produziam era como se fosse o que eles pagavam aos senhores nobres, porque eles deviam aos nobres, porque por prestação de serviço, basicamente. E nisso, nós podemos destacar que os senhores nobres, eles não, como eu posso dizer, eles não precisavam se preocupar com nada, porque eles eram protegidos, eles tinham comida, eles tinham vestes, eles tinham estabilidade, eles tinham castelos, eles tinham casas, eles tinham renda. Porém, essa renda ela não era acumulada, ela era, como eu posso dizer, eles tinham, mas eles não tinham uma contabilidade do que eles tinham. Por isso que o homem mais rico do mundo, ele de fato tinha um acúmulo de capital muito grande. Naquela época não existia esse pensamento de acumular capital e investir e crescer, ainda ter mais dinheiro. Não existia esse pensamento, existia apenas o pensamento do consumo, porque não existia uma conserva, não tinha como conservar. Então eles consumiam na mesma hora. Os senhores feudais exploravam descaradamente os servos. Descaradamente, é assim que está escrito. Aparentemente havia uma comunidade entre eles e não era um contrato assinado. Como era que funcionava? Eram por prestação de serviço. Não era uma prestação, porque prestação é quando você praticamente se dispõe a fazer. Não existia isso. Porque se está escrito que os senhores feudais exploravam descaradamente, significa que não existia um aval, um consentimento de quem estava trabalhando. Não existia 100% desse consentimento. E não era um contrato, não existia um contrato. Era apenas, você está me devendo, então você vai ter que pagar. Só que, como era que era paga? Era paga por prestação de serviço. É aí que entra a prestação de serviço. É quando você tem uma obrigação e precisa pagar. Só que as dívidas não eram baratas. Porque naquela época existia uma coisa chamada do consumo, né? Então era constantemente, todos os dias, deveria existir uma produção. E essa produção era inúmera. Porque existia uma quantidade enorme, tanto de senhores feudais, quanto de população. Então existia uma produção contínua, todos os dias. E a exploração era enorme, simplesmente uma coisa absurda, de pessoas chegarem a morrerem no campo por causa disso. Enfim, os servos trabalhavam enquanto os senhores lhe davam proteção em caso de guerra e abrigo em caso de calamidade. Na prática havia mesmo a coerção. O nobre tinha ao seu serviço um bando de cavaleiros mal encarados e armaduras até os dentes, prontos para meter a espada no servo destentado, metido a desobediente. Enfim, assim que o servo devia diversas obrigações aos senhores feudais, as mais destacadas eram corveia, talha e banalidades, inúmeras taxas de criadagens e inúmeros pretextos e que não eram nada banais. Podiam ser taxas pelo uso do moinho e do forno largar.
tanque para espremer uvas e vinho, multas, impostos para cobrar equipamentos militares e mais outros tantos. Daqui a gente já consegue tirar uma clareza sobre como era a situação nessa época. Existia uma exploração contínua, isso é claro. Existia uma... Como eu posso dizer? Eles diziam que eles prestavam serviços. Os senhores, eles diziam que davam proteção, mas apenas proteção em guerra e abrigo em estado de calamidade. Então a pessoa deveria estar quase morrendo para ter uma proteção. Então eu não vejo um lado bom nessa história, porque apenas proteção e abrigo para trabalhos pesados e cansativos, pouco lucro, não bate a conta, não bate. Nisso, era quase um trabalho de graça, tá? Era quase um trabalho de graça. Vamos lá. Fragmentação política. O que é fragmentação política? É quando existe um ser inicial com total poder. Vamos lá. Um ser inicial com total poder, que diverge o seu poder para seus vassalos. Vassalos eram pessoas de sua chegança, pessoas que eram de sua confiança. Então, ele concedia um pedaço de sua terra para aqueles vassalos, que, consequentemente, eles tinham uma já obrigação de puxar o seu saco, de lhe proteger em guerras, enfim. Daí já tira como era a prestação de serviço que a gente falou anteriormente. Nesse meio, nesse caso, os vassalos que ganhavam esse pedaço de terra, eles também tinham outro poder, porque eles eram militares, né? Então, enfim, era a dominação de terra, o chefe ser que distribuía pedaços de sua terra para seus vassalos. E esses vassalos, de mais sua chegança, também podiam distribuir um pedaço dessa terra para outras pessoas que, consequentemente, aqueles outros servos seriam seus vassalos. Então, assim por diante. Nisso, começou a hierarquia, tá? É aqui que começa a hierarquia feudástica, eu diria assim. Os vassalos também podiam distribuir partes de suas terras para pessoas que seriam, por sua vez, seus vassalos, e assim por diante, numa corrente que unia desde os senhores feudais mais poderosos até pequena nobreza. Repare que os servos, de certas maneiras, eram o grau mais baixo da hierarquia da vassalagem. O que eu quero dizer com isso é, hoje em dia, existe uma coisa parecida. E eu vivenciei uma coisa parecida. O que é isso? Fragmentação política é basicamente o que nós temos no Congresso, tá? No STF, por exemplo. De ter um ser representante político que diverge boa parte de seu poder. Vamos sim.